Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da Palavra de Nosso Senhor, a fim de auxiliar os irmãos em vossos cultos domésticos, nessa nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos. Mas vamos iniciar orando ao Senhor? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelos nossos pecados. E também, Senhor, nesse momento quero te adorar, te exaltar, o teu santo nome, Senhor Deus. E te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor que vai fazer uso da tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja falando, Senhor Deus, ao coração do teu filho, para que ele possa também transmitir a tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Senhor, esteja falando conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir do teu ensinamento, ouvir daquilo que tu quer para as nossas vidas, Senhor. Te peço, Senhor Deus, e te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Bom, em forma de culto, eu convido a todos a lerem comigo aqui alguns versos de mais um Salmo de Davi, que é o Salmo de número 25, que é uma oração pessoal de Davi fervorosa, uma petição e também uma doce contemplação que ele traz em sua composição. Trata-se de uma súplica por misericórdia, por alguém que reconhece em Deus a fonte de bondade, conforme ele diz assim no verso 6: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Davi é alguém aqui que se vê na necessidade do amparo de Deus, naquele em quem ele deposita toda a sua confiança, como também ele diz assim no verso 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Ao mesmo tempo em que se vê totalmente perdido sem o Senhor, quando ele diz no verso 16: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. E assim, com o coração aberto diante de Deus, rasgado diante do Senhor, ele pôde clamar no verso 21: preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Deus seja louvado. Vamos cantar um cântico ao Senhor, em seguida estaremos orando uma vez mais e aí partindo para a nossa reflexão. Cantemos ao Senhor. Essa é a verdade real do Criador, o presente é Ele em nós. Sua promessa sim, Ele cumprirá. Sua promessa Ele cumprirá. Quando as flores não mais existirem,
está seguro com Deus. Nosso futuro está seguro para a eternidade. Esse é o tesouro que Deus nos dá. Sua promessa. Momento, Deus, que vamos ouvir a reflexão da Tua Palavra, Deus. Momento ímpar nas nossas vidas, Deus. Assim nós suplicamos, Deus, né, que seja um momento especial, que cada um venha sentir, Deus, a Tua presença quando estivermos, Deus, assim ouvindo a Tua Palavra. Apesar, Deus, do momento ele ser curto de reflexão, mas cremos, Deus, que pode nos trazer grandes e grandes benefícios, né, para nossas vidas quando estamos atentos à Tua Palavra. Assim, ó Deus, suplicamos que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, ó Deus. Não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo, ó Deus, que precisamos ouvir. Usa, ó Deus, o Reverendo Carlos, né, para que ele venha trazer algo ao coração da Tua igreja, que possa, assim, ó Deus, nos edificar nossas vidas, venha nos fortalecer a nossa vida, Deus. Obrigado pela vida do Teu servo, né, pela sua dedicação, pelo seu empenho, diante de toda essa dificuldade, mas o Senhor tem usado o Teu servo para, assim, ó Deus, trazer a Tua Palavra ao coração da Tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos então, suplicando graça ao Senhor por esse momento, que o Senhor então aqui nos abençoe, enchendo-nos de graça através de sua palavra. O nosso texto de hoje se encontra em Atos, capítulo 10, versos de 9 a 22. Contudo, iniciaremos aqui a nossa reflexão lendo os versos de 9 a 16. Vamos lá? Atos, capítulo 10, versos de 9 a 16, diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Nós estamos chegando aqui ao segundo momento no capítulo 10 aqui de Atos, acerca desse encontro do centurião Cornélio com Pedro. Se no primeiro momento o anjo tratou com Cornélio sobre este encontro, para que ele enviasse uma comitiva para trazer Pedro até ele, aqui é Pedro quem recebe instruções do Senhor mediante a uma visão, no mínimo intrigante, para esse futuro, então, encontro com Cornélio. Bom, diferentemente de Cornélio, Pedro, eu diria, dispensa apresentações. Mas está aqui um apóstolo fazendo o que se espera dele na sua vida devocional, na sua vida com o Senhor. Segundo o final do capítulo 9 de Atos, Pedro ficou ali em Jope durante alguns dias, pregando o Evangelho. E aqui, nessa nossa cena, ele está orando. Ou seja, Pedro prega, Pedro ora e Pedro recebe de Deus uma visão. Ou seja, eis aqui um verdadeiro servo do Senhor vivendo a sua vida em Deus. Contudo, o que acontecerá aqui, neste momento, nesta cena, demonstrará uma falha na piedade de Pedro.
ainda que o Senhor usará estas coisas, eu diria, para mudar a história do cristianismo, para mudar o rumo daquilo que a igreja estava começando ainda a caminhar no Evangelho. Mas sobre esse assunto nós falaremos em outro momento, em outra reflexão. Por enquanto, o que nós temos aqui em nosso texto? Primeiro, nós temos uma visão. O Senhor se apresentando a Pedro de forma gloriosa, através de uma visão sobrenatural, a partir de um objeto que desce do céu. Segunda coisa que nós temos, uma voz poderosa, o Senhor falando com Pedro, com a autoridade que lhe é devida, né? Levanta-te, Pedro, para em seguida trazer algumas instruções em forma de ordem. Levanta-te, Pedro, mata e come. E a terceira coisa que nós temos aqui é a convicção da presença de Deus. Então, com esta visão celestial, com esta voz poderosa de autoridade que lhe é dirigida, fica muito claro para Pedro que ele está de fato diante do Senhor. E assim, e este é o ponto de nossa reflexão de hoje, e assim Pedro deveria se submeter por completo às ordens de Deus e nunca, jamais, pensar na possibilidade de resistir ao que Deus desejava realizar na vida dele ali, mesmo que as ordens de Deus parecessem absurdas. O que seriam esses animais nesse objeto parecido com o lençol? Lagartixas, sapo, rato, seja lá o que for. Pedro deveria comer esses bichos? Que ordem mais absurda! Mas a questão principal aqui é a seguinte: quem deu a ordem a Pedro? É isso que faz toda a diferença. Essa passagem bíblica certamente nos fará lembrar de Abraão, por exemplo, quanto ao sacrifício de Isaque. A ordem dada para Abraão era imensamente mais absurda: sacrificar o seu próprio filho. Mas para Abraão, reconhecendo ele que era o Senhor quem estava diante dele, falando com ele, dando-lhe ordens, Abraão não enxergou nenhuma outra possibilidade que não a de obedecer às ordens do Senhor, mesmo que fosse sacrificar o seu próprio filho. Porque na cabeça de Abraão era o seguinte: se é o Senhor quem está me ordenando, eu obedeço. E aí, irmãos, como aplicação para as nossas vidas, nessa nossa breve reflexão, quantas vezes nos encontramos em situações muito mais simples do que estas? Da seguinte forma, por exemplo, o Senhor nos tem chamado à oração nesses dias difíceis, à meditação em sua palavra, e nós temos respondido a este chamado da mesma forma que Pedro aqui: de modo nenhum, Senhor. O Senhor nos tem chamado a uma vida de santidade nesses dias difíceis, e nós temos respondido a este chamado da mesma forma que Pedro: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda, como se nós fôssemos os mais santos deste mundo, ou ainda como se nós é quem soubéssemos o que deve ser feito ou não no reino de Deus, nos comportando como aqueles maus filhos que em determinadas atitudes para com seus pais invertem os papéis e passam a dar ordem aos seus pais. Estes maus filhos deveriam ouvir o seguinte dos seus pais: quem é o pai aqui? Eu sou o pai e você é o filho, ponha-se em seu lugar. Assim, irmãos, como servos, como filhos de Deus, o nosso papel será sempre o de obedecer à voz do Senhor, à ordem do nosso Deus. Mas, enfim, qual o significado intrigante desta visão que Deus deu a Pedro? Convido então os irmãos a lerem aí o restante do texto, versos de 17 a 22 do capítulo 10 de Atos. Diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado dessa visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Abro aqui um parênteses rapidinho: nada duvidando. Em outras palavras, segundo aqui a nossa reflexão, obedeça às ordens do Senhor.
Mesmo que lhe pareça absurdo, não duvide, creia, confia naquele que nos envia. Esse é o significado do nosso texto de hoje. Mas vamos lá, prosseguindo, os 2 últimos versos, 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes. Agora sim, irmãos, a gente vê um Pedro se entregando à ordem do Senhor. Sou eu a quem buscais? Aqui viestes. E o verso 22, então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E aí eu quero repetir aqui a pergunta que nós fizemos antes desta segunda leitura. Mas enfim, qual o significado desta intrigante visão que Deus deu a Pedro? Se assim o Senhor nos permitir, em nossa próxima reflexão desvendaremos esse mistério aí na vida de Pedro, que tem tudo a ver conosco, que tem tudo a ver com a pregação do Evangelho, que tem tudo a ver com a história a seguir da igreja, com o crescimento da igreja até os nossos dias. Ok, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.